Mais de 200 trabalhadores da Bahia foram resgatados em um alojamento na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde viviam em condições análogas à escravidão. Houve grande repercussão do fato. A Associação dos Produtores publicou nota em defesa das vinícolas, para a qual os trabalhadores estavam trabalhando. O vereador Sandro Fantinel, do Patriota, em Caxias do Sul, também saiu em defesa das vinícolas, fez discurso xenofóbico e houve grande repercussão. A pauta está em debate, mas este não é um caso isolado. Em 2022, 2.575 pessoas foram encontradas em condições precárias de trabalho no Brasil. O número é o maior desde 2013, segundo o Ministério Público do Trabalho. Minas Gerais lidera essa lista de trabalho escravo, com 40% dos casos no Brasil. O programa Analisa recebe hoje 2 convidados para debatermos as questões do trabalho. Eu sou Adriana Vilar de Menezes e vou conversar com a advogada Thaíssa Rocha Proni, que é mestra em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, USP, doutora em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH da Unicamp, e pesquisadora de pós-doutorado pelo Departamento de Ciência Política também do IFCH, em colaboração com a Diretoria Executiva de Direitos Humanos. E também vamos debater com o nosso convidado, o sociólogo Ricardo Antunes, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH da Unicamp, que é referência no campo da sociologia do trabalho no Brasil, no exterior, e com diversos livros lançados sobre o assunto. O mais recente, lançado em 2022, é o Capitalismo Pandêmico. A lista é muito extensa de livros. Também, recentemente, ele lançou Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0, O Privilégio da Servidão e muitos outros. Antunes coordena um grupo de trabalho e pesquisa na Unicamp, cujo nome é Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses. O programa Analisa tem trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Kleber Casablanca e Otávio Fonseca. O que contribui mais para a perpetuação da exploração do trabalhador no Brasil, em condições análogas à escravidão? O histórico de escravidão e o fim retardatário, né, da mesma, uma legislação fraca ou a falta de fiscalização? Eu gostaria de lançar essa pergunta para os convidados, professor Ricardo Antunes e a advogada Thaíssa Proni. Posso começar? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com você, Adriana, com a Thaíssa, no programa Analisa, na nossa Unicamp. Não sei nem quantas décadas que eu estou como professor aqui e não vejo o fim, a luz do fim do túnel, porque eu espero ficar ainda muito tempo trabalhando aqui. A questão do trabalho análogo à escravidão, certamente a Thaíssa vai também nos explicar o que é isto, né? Ele tem esses condicionantes. O que explica a sua vigência? Primeiro, uma sociedade que eliminou uma comunidade indígena inteira para criar um novo modo de vida e de produção, a acumulação primitiva fundada na escravidão, na escravização de negros e negras, os nossos povos africanos. Isto marca uma chaga que marca, como marca a história, por exemplo, dos Estados Unidos, como marca a história de tantos outros países da nossa América Latina, que teve forte presença negra, e marca a história também da América Latina, que teve forte presença indígena, que foram escravizados ou aviltados ou eliminados. Isso é um traço que está presente. Então, na cabeça do senhor de engenho, a escravidão ou a escravização dos negros e das negras era normal. Na cabeça de um indigente que hoje comanda uma dessas empresas de terceirização, é normal o vilipêndio, o saque. Uma das formas, por exemplo, é o cambão. Você traz o trabalhador ou a trabalhadora, e esse trabalhador já vem endividado porque lhe é pago o transporte, e ele passa a depender do balcão, da mercearia do dono da fazenda ou do dono, hoje, tá certo, da empresa de exploração do trabalho. E a partir daí ele vira escravo e ele não sai mais. Então esse é um traço marcante. Ou seja, a gente tem uma inegável herança escravocrata. Claro. Agora ela se soma, eu só vou indicar porque isso seria uma conversa longa, ela se soma um segundo ponto, tá certo? O mundo do trabalho hoje
leva à escravidão digital. Eu disse isso no meu livro O Privilégio da Servidão, e eu só dou um exemplo. Todos os meninos que hoje trabalham, e meninas que trabalham nas entregas, trabalham 8, 10, 12, 14, 16 horas, não tem horário para se alimentar, não tem horário para descansar e não tem lugares para urinar e, portanto, não podem beber água. Bastaria dizer isso, então, sem falar nos níveis, 1,22% o nível de acidentes letais de mortes no mundo hoje do entregador. Esse dado bom. E este é um fenômeno mundial. Eu acompanhei isso na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Tá certo? Só não estive até hoje na África. Já brinco sempre com os meus colegas e amigos e amigas que eu não quero morrer sem ir conhecer o nosso continente que nos originou de algum modo. Né? Nós somos todos muito negros, né? E devemos isso à presença indígena. O terceiro elemento é o horror dos últimos 6 anos do Brasil, especialmente, não só o período é longo, mas de 2016 para cá nós vivemos uma devastação. Temer e depois o horripilante Bolsonaro inqualificável. E aí vale tudo, porque aí para um senhor de fazenda, ontem, hoje, vale tudo. Ele acha que estando escravizando já é bom demais, porque senão aquele trabalhador ou aquela trabalhadora não teriam, tá certo, como sobreviver. Então ele acha que ele está fazendo um favor quando ele está utilizando isso de vilipêndio. A consequência disso é, como você disse bem, a burla da legislação, não se cumpre a legislação, e para dar só o exemplo, Bolsonaro, né, eliminou-se, tá, dilapidou-se, eliminou-se é um exagero, mas praticamente se desestruturou todo o sistema de fiscalização, porque você tem que ter fiscais do trabalho, que são importantes. Né? Muitos já morreram lutando aqui no Brasil. Você faz uma política como se fez o mesmo governo Bolsonaro nas comunidades indígenas, tá certo? Eliminando qualquer tipo de defesa dos indígenas pela FUNAI. A FUNAI se tornou uma fonte predadora e não uma fonte de defesa das comunidades indígenas. Esse complexo que justifica este flagelo, que vale lembrar, para terminar, não é só brasileiro. Só que aqui tudo é exagerado. Até o horror Bolsonaro, né? Eu imagino que os fascistas do mundo dizem o Bolsonaro exagera um pouco, entende? Os fascistas. Eu gostaria de, claro, em primeiro lugar, agradecer ao convite, né? É um prazer estar aqui, uma alegria, e na presença do professor Ricardo Antunes, que para mim é a grande referência nacional e internacional sobre o assunto, então sinto-me honrada em compartilhar essa discussão ao lado do professor Ricardo Antunes, que dispensa qualquer tipo de qualificação, né? Então, eu gostaria de pegar, em complemento ao que foi dito pelo professor Ricardo, uma parte da sua pergunta, que é se a legislação é fraca. Então, em primeiro lugar, as pesquisas apontam que o arcabouço legislativo que nós temos no Brasil hoje, ele não é um arcabouço fraco, muito pelo contrário, ele é até referenciado internacionalmente como um exemplo de legislação, né? Nós temos que entender que o conceito de trabalho escravo contemporâneo e a legislação, elas estão em disputa constante na sociedade brasileira, né? Nós temos um processo histórico em que foi se formando esse conceito legislativo, né? É claro que a sociologia do trabalho, a psicologia do trabalho, a economia do trabalho dão uma nova amplitude para essas conceituações, mas no arcabouço legislativo nós temos uma evolução do conceito. O que antes era caracterizado apenas como a coibição do ir e vir por vigilância armada, foi se ampliando ao longo das décadas, através do trabalho dos profissionais, né, envolvidos com o combate ao trabalho escravo contemporâneo, juízes, procuradores, auditores, né, policiais rodoviários federais, policiais federais, foram compreendendo, né, e os estudos também foram avançando no sentido de dizer que a escravidão contemporânea do trabalhador, ela não se resume a uma situação em constrangimento da liberdade de ir e vir por vigilância armada, né? E aí a legislação foi ganhando um novo corpo, até que o Código Penal foi modificado no início dos anos 2000 para constar no seu artigo 149 as 4 caracterizações do trabalho escravo contemporâneo, né? Em que a vigilância armada e a proibição ou a coibição do ir e vir, de voltar para o seu lar, para a sua casa, ou mesmo circular no município onde está sendo prestado o trabalho, é um dos elementos, sendo os outros 3
condições degradantes de trabalho, né? Condições tão degradantes de trabalho, de alimentação, de higiene, de acomodação, que colocam em risco a saúde, a segurança e a vida do trabalhador, né? A jornada exaustiva, que não é aquela jornada que por um dia o trabalhador ficou muito cansado, foi para casa. Não, é uma jornada tão extenuante e sem pausas que leva o trabalhador ao seu completo esgotamento físico e mental. A exemplo de trabalhadores do corte de cana no interior de São Paulo que faleceram no meio do canavial porque estavam sob jornada extenuante, né? E esse trabalho forçado, que seria não só o tráfico de pessoas, mas a manutenção ou a enganação de trabalhadores e trabalhadoras para que façam um trabalho ao qual eles não se voluntariaram ou ao qual foram enganados, né? Devido à publicidade de circunstâncias e condições enganosas, geralmente verbalizadas por essa figura que a gente caracteriza nos estudos como o gato, que é a pessoa que traz os trabalhadores, que convence os trabalhadores a virem para o local onde serão explorados, né? E chegando no local, eles percebem que foram enganados e aí estão forçados a fazer esse trabalho. Então, esses 4 elementos, eles passam a compor o Código Penal brasileiro, né? Abarcando o que os estudiosos das várias áreas do trabalho já vinham denunciando como uma forma de escravidão contemporânea. Então, veja, nós não temos um problema de arcabouço legislativo. Nós temos legislação, nós temos a Constituição Federal, o Código Penal, nós temos as diretrizes do Ministério do Trabalho, nós temos as instituições públicas do trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, agindo, né, junto com as polícias, né, agindo para fiscalizar, para resgatar esses trabalhadores, e mesmo assim, nós temos de 1995 até hoje quase 60 mil trabalhadores e trabalhadoras resgatados do trabalho escravo contemporâneo. Então, nós não estamos no problema do arcabouço legislativo, a legislação não é fraca. Nós estamos num campo de problema de concretização das normas vigentes hoje. Você acabou antecipando uma questão que eu ia colocar para a gente tentar caracterizar o que é a condição de trabalho análoga à escravidão, né? Você já descreveu aí bem claramente, né? Então, você fala da legislação com relação a esse trabalho análogo à escravidão, que é crime, né? Isso, é um crime. Mas e a legislação trabalhista? A legislação do trabalho, a CLT, né, as convenções, por exemplo, o Brasil é signatário de convenções internacionais da OIT, né, para combate do trabalho forçado, do tráfico de pessoas, do trabalho escravo contemporâneo, né? A legislação trabalhista, por exemplo, prevê o dano moral coletivo, né? Aquele que é caracterizado pela violação dos direitos individuais de um grupo de trabalhadores e trabalhadoras. Então, por exemplo, quando um caso desse chega até o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, através do trabalho dos auditores, em conjunção com as instituições, a Justiça do Trabalho vai reconhecer todos os direitos trabalhistas daquela parcela de trabalhadores e trabalhadoras. Então, reconhecer o contrato de trabalho, fazer assinatura na carteira, reconhecer as horas extras que foram eventualmente prestadas, ou seja, reconhecer através da nossa legislação todos os direitos que foram vilipendiados e mais, indicar um valor de condenação em dano moral e dano moral coletivo para que esse dinheiro componha um fundo que vai retroalimentar as ações de combate, as políticas públicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo, né? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, quando recebe uma denúncia de trabalho escravo contemporâneo e lá verifica junto com a equipe de auditores, pode firmar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, onde os trabalhadores e os empregadores ou o empregador reconhecem aquela situação de ilegalidade. O TAC compõe esse rol de ilegalidades, né? A empresa consente em primeiro lugar, não mais praticar, né, esse tipo de ilegalidade. Em segundo lugar, consente em reconhecer e pagar todos os direitos que ali constam, né, através do nosso arcabouço jurídico. E, em terceiro lugar, a empresa consente com o Ministério Público do Trabalho em
prestar uma indenização em dinheiro, um valor que vai compor esse dano moral coletivo, porque é um dano não só para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora, é um dano para a coletividade, né? Porque veja, nós temos que combater não só a prática, mas também o discurso que está entranhado na nossa sociedade, que o professor Ricardo Antunes bem ressaltou, dessa condição escravagista em que alguns detêm dinheiro e poder e podem, assim, tratar outros seres humanos como sub-humanos, como humanos de segunda categoria, né? Então, por exemplo, só pegando o gancho da sua pergunta sobre a caracterização mais fiel do trabalho escravo contemporâneo, né? Eu posso exemplificar. Então, um trabalhador e uma trabalhadora que está, por exemplo, no campo, no agronegócio do interior paulista, né? Uma situação em que chegou de outro estado, está aqui, foi enganado em relação ao transporte em primeiro lugar, enganado em relação às condições de trabalho, porque não tem banheiro, não tem água limpa, come comida estragada, come uma comida que está vencida, ou tem uma oferta de alimentação que é muito aquém do número de pessoas que precisam ser alimentadas, né? Cuja jornada ultrapassa em muito aquilo que foi combinado e que é exaustante, extenuante, né? Condições, por exemplo, de dívida, servidão por dívida, que é um aspecto extremamente importante que o professor Ricardo falou. Ela compra naquela vendinha, naquela mercearia, né? Para ter o próprio sabonete, como trabalhadoras e trabalhadores que eu entrevistei, que para tomar banho precisavam comprar um sabonete daquela mercearia que existia dentro da fazenda, nos limites da fazenda, e que era 5 vezes mais caro, 4 vezes mais caro do que aquele vendido no comércio da cidade, né? Então, todas essas condições que são retratadas na mídia, né, com retratos mesmo, com fotos de trabalhadores nessas condições, caracterizam a escravidão contemporânea no capitalismo que nós vivenciamos hoje. Então, a gente tem um arcabouço jurídico, mas não tem a prática, muito por conta desse contexto e do histórico que o professor resumiu muito bem aqui. Sabe o que seria interessante? Acho que foi muito rica o desenho que a Thaisa mostrou, como nós temos no Brasil uma das legislações no que diz respeito ao chamado trabalho análogo à escravidão, das mais avançadas do mundo. E nós temos uma CLT que tem história, mas tem um contexto que é muito importante, que é a mudança profunda do capitalismo nas últimas décadas. Isso começa nos anos 70 com uma crise estrutural, se agudiza em 2008, 2009, se agudiza ainda mais agora no contexto da pandemia e depois da crise da invasão da Ucrânia pela Rússia, abrindo o espectro de uma terceira guerra mundial. Este quadro, que eu não posso aprofundar aqui, de crise, né, estrutural profunda, que durou, então, digamos, de 70 para cá, são 5 décadas, houve um processo de monumental devastação do trabalho em escala global. As grandes empresas disseram, olha, agora é para valer. Sabe por quê? Primeiro, crise profunda. Segundo, alta força sobrante de trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro. Não há nenhum país do mundo hoje, exceção de pequenos países, né, que não tenha um exército de trabalhadores e trabalhadoras disponíveis para qualquer trabalho, dos mais qualificados aos menos qualificados. 3, alta tecnologia. É um processo longo. Começa com a flexibilidade, depois com a terceirização, depois com a intermitência e a devastação. Então vamos pegar, por exemplo, só o caso brasileiro. Eu podia citar só para fazer um paralelo. Itália, 1970, um código do trabalho espetacular. Pois bem, quando eu fui trabalhar na Universidade Italiana, dar um curso de Sociologia Crítica do Trabalho em 2017, a discussão lá é que a classe trabalhadora não estava mais aceitando o trabalho pago por voucher. Trabalha, ganha um voucher, vai e troca por dinheiro. Quer dizer, o trabalho intermitente e violento. Isso existe em Portugal, isso existe em todos os países, digamos assim, europeus. Você tem formas assemelhadas de precarização do trabalho, tá certo? E no caso brasileiro, com a reforma ou a contra-reforma trabalhista do Temer, 2017, o que nós criamos? Só para que você tenha uma ideia, para mostrar essa devastação. Porque, veja, há um imperativo global hoje das plataformas, arrebentar com a legislação social protetora do trabalho em todos os países. Arrebentar. Eles dizem que isso é arcaico, só que eles estão propondo o arcaísmo do século XVIII.
Trabalho de mulheres, crianças e jovens 16 horas por dia. Morreu, põe outro. Se tem milhões de trabalhadores procurando trabalho, morre um, tem 100 querendo um lugar desse. Então, por exemplo, no caso brasileiro, 2017, trabalho intermitente. Eu chamei isso na época, é a legalização do ilegal. O trabalho intermitente é ilegal. Se você legaliza o ilegal, vale tudo. Você trabalha agora, Adriana, e ganha. Aí você fica 2 horas sem trabalhar, não ganha. Aí você fica 2 semanas sem trabalhar, não ganha. E como é que você sobrevive essas 2 horas ou 2 semanas? Problema seu. O que é o trabalho, o Zero Hour Contract em inglês de mais de 20 anos atrás, inglês e britânico? É semelhante. E hoje que nós chegamos num flagelo profundo, que é o trabalho em plataformas. O assintoso do trabalho em plataformas é que houve o mascaramento da condição de assalariado. Porque, veja, se eu tenho alta tecnologia, se eu tenho trabalhadores e trabalhadoras em abundância em todos os países do mundo, de médicos até operários da construção civil desempregados, eu já entrevistei trabalhador uberizado, né, dirigindo um carro, um que era veterinário. Eu brinquei com ele, para aqui, vamos ver meu cachorro que está com problema. Esquece, eu não vou nem mais para o aeroporto. Veterinário. Entende? Já entrevistei um que era engenheiro químico. E ele falou, eu ganho numa empresa de engenharia química 3 mil. Eu tenho um problema particular com 2 filhas, que tem que ter uma alimentação absolutamente diferente para dois, e eu tenho que ganhar mais do que 3 mil. Então eu trabalho 16 horas por dia. E esse cenário se junta ainda na legislação do Temer, tá certo? Com o negociado sobre o legislado. Se eu negociar empresa e trabalhadores, uma retração das condições, isso passa a valer. E o 4º ponto, a retração das condições de incidência da Justiça do Trabalho. Sem falar no desmonte dos sindicatos. É uma devastação. E é nesse contexto que você tem, então, os capitais. Então, o que é você pegar uma empresa como essa de terceirização no Rio Grande do Sul e acentuar a escravização ao limite? Nós vamos burlar a legislação, nós vamos burlar. E num contexto político, como nós vivemos, Temer e Bolsonaro, os empresários sabiam, vale tudo. É por isso que agora o que nós temos que exigir, né, violentamente, é que o Ministério Público do Trabalho é combativo, o Judiciário do Trabalho também a sua parcela combativa muito importante, tá certo? A denúncia dos intelectuais, investigadores, pesquisadores e as lutas dos trabalhadores. Nós temos acompanhado um projeto, Adriana, que eu tenho com o meu grupo de pesquisa, com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, né? Ele começou em 2019, eu fui convidado pelas procuradoras e procuradores daqui de Campinas para organizar um projeto de pesquisa. O livro Trabalho Uberizado, Indústria 4.0, Trabalho Digital, Uberização, Indústria 4.0 é resultado disso. Agora eu antecipo aqui para você em primeiríssima mão. Em maio vai sair um tijolo de 600 páginas, é o 2º livro dessa pesquisa, chama-se assim, Icebergs à Deriva, o trabalho nas plataformas digitais. São 28 capítulos, da nossa pesquisa brasileira, do nosso grupo, de pesquisadores brasileiros que nós dialogamos e pesquisadores de vários países do mundo, mostrando que esse é um fenômeno global. O senhor já falou que a tecnologia não é neutra, sim, não é isso? Sim. O senhor destaca isso dentro desse contexto aí da contribuição das novas tecnologias para essas condições de trabalho pouco dignas, né? Claro. É o que o senhor chama de uma escravidão moderna, não é isso? Isso, nesse caso digital. A digital. Quando eu não consigo fazer mais nada sem o meu digital. O que é um trabalhador uberizado, desses que fazem entregas, que são imprescindíveis? Na pandemia, se eu não tivesse um jovem para trazer comida ou remédio para mim, eu teria morrido. Porque eu não podia ir com um pouquinho mais de 30 anos, eu não poderia ir ao mercado. E eles ficaram perambulando, morreram, sofreram, em trabalhos imprescindíveis. O que acontece? Se esse trabalhador, vamos falar trabalhador aqui no masculino, porque o entregador de moto, a prevalência é mais de 90% trabalho masculino. Se ele perde o celular numa corrida, ele para de trabalhar. Ele para de trabalhar. Para dar um exemplo, ele para de trabalhar. Nós, né, o que nós fazemos, Thaís, se nós vamos para a universidade e esquecemos o celular? Nós entramos em parafuso, porque a gente perde contato com o mundo. Quer dizer, o mundo hoje é mediado por alto nível de exploração da manualidade do trabalho, nas profissões mais aviltadas, até alto nível de trabalho digital. Eu sempre digo, atenção, esse mito de que o mundo vai ser só de trabalho digital é uma piada.
Está errado. Quem fala isso não sabe do que está falando. Eu escrevi o Adeus ao Trabalho e os Sentidos do Trabalho, ambos publicados em vários países do mundo. Adeus ao Trabalho, depois de 25, 26 anos, foi publicado pela primeira vez na Holanda, na Inglaterra, numa edição única em inglês, e nos Estados Unidos. 25, 26 anos depois. Eu digo, é um mito do fim do trabalho. Sabe por quê? Esse digital aqui, esse celular, ele não existe sem o trabalho mineral, sem trabalhadores da China, na Ásia, na América Latina e na África, ou mesmo na Europa. Na Europa menos, mas no Canadá a mina, tá certo? Mas assim, as minas fundamentalmente estão no sul do mundo, porque é um vilipêndio. Eu já entrei numa mina. Eu entrei numa mina de carvão. Eu sou um sociólogo do trabalho, eu quero entrar. Eu entrei numa... Quando eu entrei, Adriana, a minha sensação, Thaís, a minha sensação foi assim, eu quero sair daqui. Porque você olha para cima, alguém já disse isso, é uma sucursal do inferno, entende? Eu falei, se essa geringonça desmonta, eu vou ficar aqui, vou virar pó e carvão. Então eu falei, já entendi tudo, já saquei as condições brutais de trabalho, chamo o trenzinho e eu quero subir, eu quero ver sol, entende? Esse é o trabalho. E tem pessoas que passaram décadas, tá? Jornadas de 12, 14 horas, por décadas, dentro dessas condições de trabalho. Isso é trabalho manual. Não existe nenhum satélite, nenhuma internet, sem a extração mineral, sem alguém que faça os cabos, fios elétricos, sem alguém que faça o maquinário, sem alguém que prepare o chip. Há um mundo do trabalho hoje é muito complexo. Só que as empresas querem fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras deixem de ter direitos e, para isso, criar um monstrengo, um Frankenstein social. Se eu tenho alta tecnologia, se eu tenho força sobrante de trabalho, vamos criar uma figurinha do não trabalhador, ainda que ele seja explorado, ele ou ela, explorado ao limite. Vamos dizer que ele é empreendedor. É uma piada. Adam Smith nos ensinava que a burguesia era empreendedora, tá certo? O Schumpeter falava nisso. Empreendedor é quem tem dinheiro e quer investir para ganhar. Trabalhador que não tem nada. Para terminar, que não tem nada, se endivida para alugar ou comprar uma moto, ou uma bicicleta, ou um celular, vai trabalhar para essas empresas sem direito nenhum, é escravo digital. E o que são esses icebergs à deriva? Veja, nós estamos num mundo... Você tem o Elon Musk, que tem uma fortuna que em reais chegou perto de 1 trilhão em reais. Muitos bilhões de dólares. Você tem do outro lado uma empresa que começou, tá certo, nos anos 90, vendia livros e hoje é a Amazon, inclusa a Amazon Mechanical Turkey, mundo inteiro, atua no mundo inteiro. Eles já estão pensando, inclusive, esses dois e outros, né, já estão programando a exploração do espaço. Quando você tem, eu só vou dar esse exemplo simples, Adriana, ele é muito simples. Quando você tem alguns indivíduos no mundo, alguns poucos milhares, que têm uma riqueza equivalente a 80%, 90% da riqueza do mundo, e você tem 50, 60 milhões de pessoas que têm uma pobreza abjeta, é que os icebergs estão à deriva. Mais objetivamente, se você automatizar o mundo fabril, você vai ter cada vez mais desemprego estrutural nas fábricas, dos serviços e uma massa de desesperados que vão ser a base para o trabalho uberizado. Hoje já há médico uberizado, médica, enfermeiro, enfermeira, professor, professora, jornalista, o freela fixo, tá certo? Arquiteto, advogado, sem falar dos trabalhadores que não têm, né, outra atividade, senão. Se eu, na pandemia, tivesse 20, 30 anos antes e tivesse desempregado e tivesse um carro, eu ia virar um uberizado. Era a única alternativa que eu tinha para sobreviver. A condição para isso é ter claro que eu sou, aspas, empreendedor. E este vilipêndio significa que se eu for acidentado, sabe, tem uma coisa do brasileiro que é genial, é meio Guimarães Rosa. Se eu for acidentado, se vire-se, entende? Né, para lembrar o Guimarães. Se vire-se, é problema seu, entende? Não é possível. A humanidade não pode ser assim. E esse não é um fenômeno só brasileiro. É brasileiro, é chinês, é italiano, é francês, com as devidas diferenças. E último ponto, nossa pesquisa tem mostrado, tem havido lutas importantes no Brasil, na América Latina. Nós estamos vendo uma luta importante na França esses dias, vital, contra ao invés da gente reduzir o tempo de trabalho, eles querem aumentar. Portanto, a previdência mais tardia. E sem falar das lutas da Inglaterra, nos Estados Unidos e na Espanha
para reconhecer a condição de assalariamento dos trabalhadores em plataforma. Se eu pensar que as plataformas são uma miríade de... Veja, diferente o Uber de um trabalhador da Amazon Mechanical Turk que faz tradução, mas todos eles têm uma coisa em comum. O direito ao trabalho não faz parte do seu universo. Isso é um vilipêndio, isso é inaceitável. Existe uma disputa intensa e multimilionária em relação às decisões das cortes judiciais no mundo inteiro sobre o trabalho, sobre plataformas digitais ou em relação a aplicativos, né? Por exemplo, na corte britânica foi reconhecido recentemente, há mais de um ano, alguma coisa assim, que os trabalhadores da Uber seriam não empregados, mas trabalhadores com direito a registro do seu contrato de trabalho, previdência social, limitação de jornada e piso salarial. Então, você tem essa disputa que está acontecendo no mundo todo, nas cortes dos Estados Unidos, por exemplo, né? A Corte Britânica sai com essa decisão, e no Brasil inúmeros processos de primeira, segunda e já chegando na terceira instância para discutir se o trabalhador de aplicativo, se o trabalhador da Uber, se o trabalhador que está envolvido com a tecnologia, se ele tem vínculo de trabalho ou não. Se ele é realmente um empreendedor, como o professor Ricardo Antunes já desmascara, né? E nós podíamos ouvir o professor Ricardo Antunes por horas e horas e horas, porque é tão rico e tão bom, né, ter um conhecimento de qualidade desse nível no nosso Brasil, né? Então, esse tipo de desmascaramento que o professor Ricardo Antunes faz aqui agora, ele é um subsídio, né, para a gente entender como é que essa legislação deve funcionar. Porque se o direito concorda que esse trabalhador, essa trabalhadora não tem vínculo, não é um empregado, então aí realmente nós estamos numa situação de devastação jurídica também. Né? Então, essas disputas que vêm ocorrendo, por exemplo, vira e mexe, a gente tem uma sentença de primeira instância em que o juiz ou a juíza do trabalho reconhecem, não, tem que encontrar trabalho sim, é empregado. E aí uma disputa na segunda instância dessas grandes corporações que contratam escritórios enormes, com bancas de advogados muito extensas, né, de muita gente trabalhando, para artificialmente construir uma jurisprudência, né, através de entendimentos reiterados de tribunais a favor delas, dizendo que não tem vínculo de emprego, que isso é uma falácia, que o mundo mudou. Veja, a CLT é arcaica, o mundo mudou. Não, o mundo não mudou. O que mudaram foram as formas de exploração, o estágio do capitalismo avançado, essa devastação que vem ainda mais acentuada após a pandemia, né? Mas lá no fundo, o que o Victor Hugo denunciava no seu livro, na sua obra célebre, Os Miseráveis, continua em vigor, que é os poderosos, né? Os grandes empresários do mundo inteiro explorando os pobres e miseráveis do mundo. E eu concordo com o professor Ricardo, não é um fenômeno brasileiro exclusivamente, é um fenômeno mundial. Então, eu destaco que essa miserabilidade dos povos, das populações do mundo, já tanto denunciada na literatura, na música, no direito, na sociologia, na economia, o material de trabalho ou o maquinário que move esses grandes interesses e grandes interesses econômicos que estão tentando influenciar o judiciário no mundo todo, né? Então, veja, nós ainda não temos, há projetos de lei tramitando nas nossas cortes legislativas, né? Nas nossas casas legislativas de regulamentação dos trabalhos, desses trabalhos por aplicativo, dos trabalhos uberizados, né, de toda essa gama de trabalhos que o professor Ricardo Antunes mencionou. Mas nós não temos ainda uma legislação específica para isso. Ela está em plena disputa e é uma disputa multimilionária. E eu queria só para encerrar dizer que mesmo no caso dos trabalhadores que são escravos contemporâneos digitais, ou dos trabalhadores escravos contemporâneos do campo, né, do agronegócio, ou da cidade, através das confecções, né, tão conhecido de nós, as confecções que escravizam mulheres, né, e vendem depois as suas peças por preços altíssimos em cadeias produtivas
bastante conhecidas e já veiculadas, né? Esse tipo de prática, ele precisa também ser combatido com uma mudança de discurso. Porque eu trabalho com uma metodologia de pesquisa que é multidimensional. Então, eu e a professora Ângela Araújo, né, do Departamento de Ciência Política, que é a supervisora dessa pesquisa, nós estamos profundamente convencidas de que somente um olhar multidimensional consegue abarcar a grandeza desses fenômenos, né? Então, não é só a legislação, são as legislações, os valores sociais que estão em xeque hoje, né, na sociabilidade atual, as práticas e também a estrutura, a superestrutura, né? Como é que a gente entende a estrutura do trabalho, como é que o trabalho é produzido, mas principalmente eu quero falar do discurso, puxando esse discurso desse vereador do Rio Grande do Sul, né? Ele se sentiu muito à vontade, professor Ricardo, claro, e Adriana, para falar tudo aquilo, claro, que ele pensa e que provavelmente um grupo pensa, claro, a respeito dessas práticas de tratar pessoas como sub-humanos, né? A xenofobia que aparece, né? O racismo. Então, ele se sentiu muito à vontade de falar isso numa tribuna, numa casa legislativa. Expressão da raça pura, né? Expressão total, sem inibição. Sem inibição, né? Isso mesmo. Sem inibição. Então, eu penso que nós temos que também combater os discursos. Combater as práticas, mas também combater os discursos. Claro. Deixa eu só fazer uma... Sim. Achei excelente o desenho que a Thaísa fez, excelente. Só lembrar 3 pontos. Né? Quando há depoimentos desses jovens que hoje são trilhardários, não são mais milionários. Milionário é coisa michura, é bi-tri, tá? Que eles diziam no início que um dos desafios foi contratar escritórios de advocacia corporativa para explicar o caminho da burla. Como fazer com que trabalhador ou trabalhadora não assumam a aparência de trabalhador ou trabalhadora. Aí as mistificações. 15 anos atrás se falava trabalhador tal ou trabalhadora tal não tem empregabilidade. Lembra? 15 anos atrás ninguém falava em empreendedorismo nessa dimensão. De repente o pessoal, o trabalhador percebeu, ele faz de tudo para ter, aspas, empregabilidade, qualificar e não tem trabalho. Agora a palavra, digamos, mundial, é empreendedorismo. Isso vai durar, isso tem a ver com o neoliberalismo, com o individualismo possessivo. Mas os escritórios jurídicos tiveram um papel importante para dizer como burlar a lei. Porque a Thaísa mostrou bem, a legislação em alguns casos é muito precisa. Então, como é que você faz quando a legislação impede? Você burla, como fizeram as empresas, tá certo? E como fazem as empresas, tá certo? Que burlam esse cenário. 2, como controlar, como saber que uma gig... O que é a gig economy original? É o bico, tá certo? É a economia de bico, compartilhada, o bico e tal. Como você sabe se um trabalhador de plataforma, tá certo? Dessas empresas, iFood, Rappi, Deliveroo nos Estados Unidos e na Europa, tá certo? Lyft, todas elas, né? 99, Cabify, todas essas, Facebook, Airbnb, veja, é imenso. Amazon Mechanical Turkey, o turco mecânico, entende? Amazon Mechanical Turkey. Quantos milhares de trabalhadores pelo mundo a Amazon tem que ela não reconhece a condição de assalariamento e, portanto, sem direito, entende? O que acontece? Como é que você sabe se esses trabalhadores são gig economy, é bico, ou são proletários? O algoritmo sabe os dias, as horas, os minutos e os segundos que as trabalhadoras e os trabalhadores trabalharam. Por que as empresas não entregam os algoritmos para a Justiça do Trabalho? Elas dizem segredo empresarial. É porque esse é o mapa da mina. Aí estão contabilizando o cronômetro taylorista, o relógio do Taylor do século XX, do nosso tempo, é o algoritmo. E o sistema de metas. Isso é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar. A meta é o inferno que adoece, tá certo? Adoece, nos leva ao aumento dos assédios morais, leva ao aumento das depressões do trabalho. Nenhum trabalhador que eu entrevistei até hoje de plataforma deixou de dizer, eu só paro de trabalhar quando eu chego na minha meta do dia. Teve um que disse que trabalhou 20 horas, porque ele tinha que levar tanto
reais para casa e só quando ele chegou naquela meta ele levou. Outro me disse, eu perguntei quantas vezes você descansa na semana ou no mês? Ele, nenhuma vez. Eu falei, mas você não tem férias? Ele falou, não, eu cheguei a um tipo de vida que dá para eu fazer. Eu paro todo dia, meio-dia vou, almoço com a minha filha, levo ela para a escola. Volto trabalhar às 2 horas. Depois das 6 horas eu pego a minha filha da escola, levo para casa, janto e volto. E assim eu não tenho um dia de férias no mês. Não é possível, isso não é gig economy. E o último ponto, Adriana, que eu acho muito importante que tem a ver com o que a Thaísa falou também, além da experiência espanhola, que as empresas perderam, elas estão ameaçando sair da Espanha, elas jogam pesado, elas querem corromper o judiciário. Nós vimos outro dia exemplos de uma dessas grandes empresas, e saiu na grande imprensa britânica e, consequentemente, mundial, corrompendo. Eles diziam, nós temos relações diretas com os grandes governos do mundo. É muito, como ela disse, Thaís, é multibiliardária essa brincadeira. A corrupção é pesada, de modo que os governos e os judiciários sejam condescendentes. Muito bem, último ponto. O governo Lula está no seu primeiro teste de fogo. O Lula é um trabalhador, a sua origem é da classe trabalhadora, ele sabe que entregador não é empreendedor e o seu governo está diante agora de uma situação. Regula e reconhece a condição de assalariamento ou mantém a burla, o vilipêndio do empreendedorismo? E agora tem um elemento fundamental. Sabe o que vira isto? Só tem um jeito. Da história da classe trabalhadora, desde o século XVIII para cá, só houve conquista quando houve luta. Tá? Nós não temos que ter ilusão. Se os entregadores não se mobilizarem, por isso eles criaram agora, esses dias eu tenho participado de debate, a Associação Nacional dos Entregadores. Eles têm que ter uma proposta, tá certo? Que unifique uma categoria muito heterogênea, né? Mas é possível não ter nenhum direito? É possível ser um empreendedor? Eu já tenho depoimento, e com isso eu termino, que ele arrebentou, todos nós conhecemos, saiu na imprensa, arrebentou o braço, ele ligou para a empresa que não ia poder continuar trabalhando porque quebrou o braço estava caindo, a primeira coisa que a empresa perguntou, mas você entregou a comida? Ele falou, meu caro, eu estou com o braço arrebentado, eu não entreguei porcaria nenhuma. Muito bem, para encurtar, a empresa, quando lhe pagou, descontou dele a comida que ele não entregou. Ele foi para casa e se ele ficar 6 meses parado, ele tem que viver da cotização voluntária e solidária dos seus amigos, porque ele não tem recurso para sobreviver. Não é possível. E isto não é 1 nem 2. Isso são milhões. No Brasil é incontável. Ninguém sabe ao certo quantos milhões de homens e mulheres trabalham como entregadores vamos dizer assim, plataformizados em geral. E último ponto. Eu brinco com os juízes do trabalho. Vocês, quando vão julgar, vocês não, ele não é trabalhador. Tá? Pensem que um dia a justiça do trabalho poderá ser uberizada. Né? Porque, óbvio, no neoliberalismo, para que manter um juiz ou uma juíza com estabilidade, com recurso? Eu lembro que do governo Bolsonaro ele deixou de dizer claramente, se eu puder eu acabo com a justiça do trabalho. Acaba! Quer dizer, não vai ser nem uberizado. Por que nós não temos trabalhadores, professores plataformizados e uberizados aqui? Porque nós exigimos a ciência, a reflexão e a pesquisa. E para isso é preciso ter estabilidade. Alguém pode falar, pô, o professor é antigo. E termino com isso, por que esse funcionário da Receita Federal travou a moamba que a família Bolsonaro estava trazendo para surrupiar? Porque ele tinha estabilidade, ele não podia ser demitido, porque se fosse um terceirizado, se o presidente mandou, ele na hora, passa e vai embora logo. Por que não fez? Porque tinha instabilidade. Se isso é ilegal, não posso fazer, senão eu estou burlando. Essas questões nós temos que repor. São muitas questões, né? Como disse a Thaís, a gente ficaria aqui horas e horas, enfim, pelo conteúdo que vocês trazem, a discussão de qualidade e pelo tema também, né? Que é muito extenso. A Thaísa falou anteriormente, não aqui na nossa conversa, a respeito do trabalho doméstico, por exemplo, também é uma questão... e já também plataformizado. Você contrata uma trabalhadora doméstica ou um trabalhador doméstico, entramos em qualquer uma dessas centenas, dezenas de empresas que você negocia para prestar esse trabalho amanhã. Qual é o discreto charme desse trabalho? Como todos uberizados, não tem nenhum direito. Se essa trabalhadora se acidentar vindo para casa de quem o contratou e sofrer um adoecimento, é problema dela. E não é possível. Ou seja, uma série de conquistas históricas estão ameaçadas, né, professor? Isso. E aí então, infelizmente, eu vou
vamos encerrar nosso falamos debate muito, né? maravilhoso. Mas foi ótimo. Você foi ótimo. Maravilhoso. Eu falei muito, mas você foi ótimo. Te ouvir é muito bom, professor Ricardo, sempre. Eu vou trazer um alerta, não sei como que a gente pode chamar, que o professor já fez em outra ocasião, a respeito da urgência de uma reinvenção de outro modo de vida. Eu queria que vocês concluíssem com um pequeno comentário a respeito disso, desse alerta do professor Ricardo Antunes. Obrigada. Eu vou falar brevemente para deixar a finalização para o professor Ricardo, que fará isso brilhantemente. Para finalizar e para pensar modos de uma nova sociabilidade, eu gostaria de trazer um exemplo de algo que já está acontecendo. Então, não é algo que a gente ainda tem que pensar ou esperar o futuro. Eu quero citar o projeto que está acontecendo hoje pela Universidade Federal da Bahia, que é o Vida Pós-Resgate. O que é esse projeto? É trabalhar com essas pessoas, esses trabalhadores e trabalhadoras que foram escravizados, que passaram por um processo de trabalho análogo à escravidão e que, libertando-se disso e sendo reconhecidos seus direitos, não tem o que fazer e nem para onde ir. E muitas vezes acabam sendo reinseridos nessa mesma forma, tristemente, né? Então, eu gostaria de citar essa luz, né, que é essa nova sociabilidade, que, como o projeto Vida Pós-Resgate, que tem o objetivo de devolver a cidadania para essa pessoa, né? Devolver a ela a autoestima, o autovalor, a cidadania, a consciência de que ela sofreu um processo violento de ataque aos seus direitos fundamentais, né? E, além disso, é um projeto que está incentivando que essas famílias dessa região se unam, e elas já se uniram numa associação, e elas estão conquistando um espaço que é um pedaço de terra, onde elas vão produzir todo tipo de alimentação orgânica. Então, é um projeto lindo, é um projeto que está acontecendo, é um projeto que deve ser apoiado e ele deve ser espraiado para todo o nosso território nacional, para que essas pessoas possam gozar de políticas públicas consistentes após o resgate. Porque uma pessoa que recebe uma política de transferência de renda, que tem uma perspectiva de se colocar no espaço de cidadania, de ser revalorizada, de ser reconhecida como um cidadão, uma cidadã, ela não vai, de novo, ser tão incauta e ser facilmente enganada, ou ela não vai estar numa situação tal de vulnerabilidade social que para comer e para dar de comer aos seus filhos, ela tenha que se submeter a esse tipo de vilipêndio, né? Então, esse projeto, para mim, é o retrato de uma nova sociabilidade, é criar discursos e práticas que vão resgatar essas pessoas no seu mais íntimo, né? No seu valor. E dependendo também de políticas públicas que mexam realmente na reforma agrária, que possam, de fato, colocar em vigor essa legislação nossa, que uma PEC mudou a Constituição para dizer que aquela propriedade flagrada com trabalho escravo contemporâneo deve ser expropriada para a reforma agrária, né? Que isso entre em vigor mesmo, que saia do papel, que saia do arcabouço legislativo para sua concretude e que mais propriedades sejam destinadas a movimentos que, ao mesmo tempo em que resgatam a dignidade do trabalho, produzem alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, né, uma economia sustentável. Então, eu penso que essa sociabilidade, a nova sociabilidade que eu gostaria de ver, aponta para isso, para a harmonia das relações de trabalho com o meio ambiente, né? Eu acho que a pandemia precisa ter nos ensinado alguma coisa, não é possível, né? Nós vimos na pandemia a pobreza e a miséria aumentarem de tal forma que aumentou-se muito o trabalho escravo contemporâneo. Nós verificamos isso tanto nas pesquisas como qualquer um verificando os meios de comunicação, né? Não é só uma percepção sutil, é um dado concreto, né?
quanto mais vulnerável, quanto mais pobre e miserável uma população, mais ela estará sujeita a essas formas de exploração. Então, eu penso que a sociabilidade é essa mudança dos discursos, das práticas e de políticas públicas que apontem caminhos concretos para uma nova forma desses e dessas trabalhadoras viverem, né, a sua plenitude, a plenitude dos seus direitos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada, Thaisa Rocha Proni. Muito bem, a Thaisa mostrou, né, no plano microcósmico uma questão vital, tá certo? Eu vou tentar ir à sua questão, porque eu tenho batido muito nessa tecla, tá? Eu acho que eu sou uma das pessoas, para o bem ou para o mal, responsáveis por isso. Como é que nasceu isso? No meio da pandemia, olhando o horror, eu tive um convite para escrever um trabalho sobre a pandemia. Eu disse, eu não tenho nada a dizer sobre a pandemia, eu não sou médico, não sou infectologista, né? Mas por vários motivos acabei aceitando depois, né? Pela provocação e porque eu estava fazendo, eu devo ter feito 1000 lives nos primeiros 2 anos de pandemia. Adoeci, por suposto, não de Covid, mas adoeci, tal exaustão. Mas enfim, o que eu quero dizer com relação a isso? A pandemia nos mostrou, e a Thaisa terminou mencionando isso, né? Que a natureza chegou ao limite. Ao limite. Não é que a natureza daqui a 10 anos... Não. Nós vimos São Sebastião sofreu 730, 40 milímetros de chuva em 24 horas, quando o máximo seria 300 nessa época do ano. No mês. Bom, devastou. Isso aconteceu na China, no metrô chinês, quase 1 ano atrás, ou perto disso. Na Alemanha, as pessoas fugiram para os sótãos das casas. Sótãos não, subterrâneos, porões, para fugir da coisa da avalanche de água e morreram, digamos... como é que chama? Porque pelo volume de água que caiu sobre eles. Como é que vai morrer? Afogado. Na Alemanha, nos Estados Unidos é uma sucessão. Então a natureza, nós chegamos no limite. E qual foi a primeira constatação que esses encontros têm feito? Disse lá muito bem aquela militante mundial, muito blá blá blá, né? Vamos reduzir a energia fóssil. Que país efetivamente reduziu a energia fóssil? Depois veio a guerra, a invasão russa à Ucrânia, e a energia fóssil está se expandindo. Vamos reduzir a energia de carvão. A China tem uma potência enorme de energia de carvão e vários outros países, e não há redução nenhuma. É por isso que nós vimos recentemente, eu acho que foram dados da ONU que eu li, né, dizendo assim, nós estamos tendo em 2022 temperaturas no verão que eram imaginadas para 2050. Então o mundo chegou no fim do poço. A natureza. E a primeira coisa, e é um exemplo elementar, o que eu vi na pandemia? Quando houve lockdown, as fábricas pararam, o transporte de automóveis nas ruas parou e nós respiramos um ar melhor. Então tem que reduzir, tá certo, a atividade de poluição, que é ilimitada, da China ao Brasil, dos Estados Unidos à África do Sul. É um problema mundial. 2, o trabalho. O que nós aprendemos? Nós falamos muito aqui do trabalho, vou tratar de um ponto que nós não tratamos. Nós aprendemos com a pandemia que o trabalho que faz sentido é o trabalho que cria valores socialmente úteis. Os entregadores, as entregadoras, as enfermeiras, os médicos. Uma vez eu ouvi um trabalhador do hospital, vocês falam tudo dos médicos, das enfermeiras, esquecem nós que carregamos as macas, que pegamos os doentes, todo o trabalho do complexo hospitalar. Esse trabalho da reprodução, que cria bens socialmente úteis. Este é o trabalho. Não é o trabalho que produz bombas, que nós devemos incentivar. Não é o trabalho que produz automóveis, um atrás do outro, né? Nós vemos aqui o Tigo 1, Tigo 2, Tigo 3, Volkswagen. Quer dizer, mais automóveis. Então, não conseguimos mais andar em nenhuma capital do mundo. Nenhuma capital do mundo. Nós temos que pagar taxas altíssimas se queremos nos locomover. É um caos. E o transporte coletivo cada vez mais precarizado, especialmente no nosso país. Então, reinventar. E uma coisa elementar. Se nós temos milhões de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham 10, 12, 14, 16 horas por dia, e temos centenas de milhões que não trabalham nem 1 hora por semana, é redução profunda da jornada de trabalho. É um ponto de partida ineliminável, tá certo? E 3, nenhum trabalho sem direito.
Atenção, professor Ricardo Antunes tem dito isso, nenhum trabalho sem direito. E se o dono de uma dessas empresas, que eu não vou acha o trabalho... Vocês conhecem alguma dessas empresas? Uber, iFood, Amazon, Deliveroo, 99, Cabify, que os filhos dos trabalhadores estão trabalhando 12, 14, 16, dos filhos dos donos estão trabalhando. No meu tempo, viu, Adriana, a gente pensava assim, eu quero o melhor para o meu filho, né? Eu quero que ele tenha um bom trabalho. Por que os donos da iFood não têm os seus filhos trabalhando 12, 14 horas nas motos, correndo risco para ser... Porque não são loucos, os meninos estão estudando provavelmente, né, para serem os CEOs. Um dia eu vou inventar um equivalente para o CEO, porque toda vez que eu lembro dessa Chief Executive Officer, eu tenho calafrios, entende? O CEO é uma espécie de predador civilizado do mundo. Mas a predação não combina com civilização, entende? E nós temos que ter uma igualdade substantiva, nós estamos tendo a exacerbação da xenofobia, da homofobia, tá certo? Né? A exacerbação do racismo. Quer dizer, é uma atrás da outra. Você citou tão bem o caso do vereador lá, né? E ele não é, quer dizer, nós tivemos um ex-presidente que era expressão acabada desse horror. Como é que você reinventa tudo isso? Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Não, sabe assim, eu vou lembrar que a Margaret Thatcher no sentido oposto dela, there is no alternative, não tem alternativa. Nossos filhos não vão viver. Nós não teremos ar para respirar. Nós vamos adoecer. Nós estamos numa sucessão. Por isso que eu criei a ideia, viu, Adriana, com esse termo da capitalismo pandêmico. O sistema é destrutivo, é incontrolável, é letal, é belicista e agora é uma pandemia atrás da outra. E é uma atrás da outra. Quantas cepas nós vamos ter da Covid? Qual vai ser a próxima? Chikungunya, isso, voltando coisas que tinham... Quer dizer... É um sistema que é destrutivo. O ar está destruído, a alimentação está destruída, os transgênicos estão aí, as populações estão sendo depredadas. Nós vimos o que se passou com as comunidades indígenas do Brasil. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Foi o que eu aprendi na pandemia. A pandemia me ajudou a pensar. E se eu tenho ainda alguns anos de boa vida para poder pensar, vou jogar a minha energia nessa direção. É o que deve fazer um intelectual público, que eu me considero, e que viveu a vida inteira, tá certo, na universidade, trabalhando com recursos da população trabalhadora. Não é a empresa que paga nosso trabalho aqui, é a população pobre, é a ela que nós temos que dedicar o retorno da nossa pesquisa. Isso, para mim, é um leitmotiv, sabe? É um princípio vital da pesquisa intelectual, pelo menos para mim. Tá certo? E eu sei que para muitos colegas e muitas colegas também, como nós vimos aqui com a Thaís e tantos outros. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer muito grande, o tema é vital e faremos certamente outros. Eu agradeço imensamente a presença da Thaísa Rocha Prone, do professor Ricardo Antunes, que aceitaram o nosso convite para debatermos esse tema tão importante e tão cheio de mudanças e que afeta tanto a nossa vida, né? Muito obrigada.